Sejamos todos muito bem-vindos ao nosso terceiro SEMEC. Uma honra muito grande estar hoje aqui na presença de todos, para que nós possamos iniciar os trabalhos desta manhã com os estudos que dizem respeito aos assuntos que nos estão previstos para a discussão. Os nossos tempos de hoje são tempos muito diferentes da época em que Jesus esteve entre nós. Porque aqueles eram períodos de uma profunda tirania, de muita violência, de muito autoritarismo entre os que compunham o governo daquela época que havia tomado a região de Israel, o Império Romano. Faz. Isso não vira. Espera aí, vou dar um jeitinho. Pronto, assim fica melhor, né? Então, o que acontecia naquela época? Era um período de muita violência, de muito desamor, de muito arbítrio, em que o governo de Israel havia sido tomado pelo Império Romano e, por esse motivo, o Império de Roma se estabelecia sobre aquela região com muita violência. E por esse motivo, havia uma expectativa muito grande de que, quando o Messias aparecesse, ele cumprisse um papel de libertador. Até porque, sim, quando Moisés esteve entre os judeus, ele promoveu a libertação dos judeus do jugo dos egípcios. Se Moisés, que não era Messias, havia conseguido libertar os hebreus do jugo dos egípcios, o que não faria o Messias diante da força do Império Romano? Então havia muito a crença de que sim, de que Jesus ou o Messias pudesse trazer para Israel uma nova história e quebrar. Tá vendo? Tem que falar com quem entende. Então, o que ocorria naquele período era que Jesus, na verdade, poderia representar a grande libertação para o jugo que os judeus estavam sofrendo naquele período. Então, quando naquele dia Jesus vai proferir o Sermão do Monte, nós temos uma perspectiva de que muitas pessoas que estavam ali para ouvi-lo encontrassem uma convocação política, encontrasse uma convocação para que as pessoas se sentissem chamadas a um processo de transformação política da região, uma rebelião. E aí uma quantidade grande de pessoas se aglomera no topo do monte para esperar uma manifestação que poderia vir ao encontro exatamente dessas expectativas que muitos daquele período possuíam. Mas o Cristo, ele vai oferecer um conjunto de informações completamente diferente daquela que era esperado pelas pessoas. Porque o chamado Sermão do Monte, que é a primeira fala pública de Jesus, ele vai iniciar com um conjunto de frases chamadas de bem-aventuranças. E o que seriam as bem-aventuranças? Seriam 9 frases que Jesus teria proferido logo no início do seu sermão, e essas frases levariam não a um sentido de belicosidade, de violência, de confrontação. Não. As frases que nós encontramos de Jesus no início do seu sermão, as famosas bem-aventuranças, são uma fala muito mais voltada para a elevação do sentimento humano com relação ao sentido da própria vida e da vivência do amor. As bem-aventuranças, evidentemente, começam sempre com a mesma frase: bem-aventurados ou felizes são. E não existe nenhuma nota de violência em nenhuma delas. As bem-aventuranças vão se desdobrando
dentro de uma sequência, como se fosse uma escala do desenvolvimento das condições do homem para que ele alcançasse um estado maior de consciência. Para quem nunca percebeu, as bem-aventuranças, elas são, na verdade, uma escala de etapas de desenvolvimento para nós, Marisa. Quando a gente pega as bem-aventuranças, elas vão promovendo uma proposta de mudança da criatura. Então, logo na primeira das bem-aventuranças, o Cristo escandaliza a população falando que bem-aventurados seriam os pobres de espírito, porque deles seria o reino dos céus. Não era a frase que os judeus esperavam. Eles esperavam uma frase de confrontação com o Império Romano. Eles esperavam um processo de agressão. E Jesus, ao contrário, fala da beleza daqueles que são mais simples, invertendo de maneira muito forte toda a lógica que se esperava para aquele momento, dizendo que felizes eram os que eram considerados frágeis, pequenos, os pobres de espírito, porque deles seria o reino dos céus. Era uma inversão muito grande, porque sempre se imaginou que os poderosos eram os que deteriam o reino dos céus. Mas Jesus vai oferecer para a gente a leitura de que sim, os mais simples, os mais singelos, os que sabem que têm erros, os que descobrem que têm sua pequenez, são os que estão marcados para receber o reino dos céus. O que é bastante lógico, porque realmente, se nós estivermos muito certos das nossas certezas, nós dificilmente vamos mudar. Então, é exatamente os que são mais frágeis, são aqueles que dizem: eu faço bobagem, eu erro, eu não deveria ter feito o que eu fiz, eu sou uma pessoa errada. Quando eu tenho essa visão, eu estou pronto para mudar. Mas quando eu digo eu estou certo, eu estou correto, eu não falho, eu estou sempre com a razão, quando eu tenho isso, Nazaré, eu tendo a confrontar, a não mudar, a me revoltar contra as coisas e não aceitar. Esses não estão marcados para receber o reino dos céus. Então, a primeira das características que nós vamos encontrar nas bem-aventuranças é que felizes de nós, bem-aventurados seremos todos os que nos despirmos da capa da soberba, da crença de que somos melhores do que as outras pessoas. Na segunda das bem-aventuranças, o Cristo avança exatamente sobre a situação na qual nós já descobrimos que somos frágeis. Sim, eu descobri que eu sou pequeno, que eu erro, que eu faço besteira, que eu não deveria fazer o que eu faço. Ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Exatamente isso, porque se eu realmente descobrir que eu estou errado, a lógica é eu lamentar a minha própria vida. Quem diz que fez o seu autoconhecimento e ficou feliz com o que descobriu, não fez seu autoconhecimento. Porque se a pessoa diz: olha, eu antes de conhecer assim a mim mesmo, eu tinha uma visão de mim, mas agora que eu me descobri, gente, eu sou um espírito maravilhoso. Eu sou um espetáculo. Esse não se descobriu. O autoconhecimento, ele vai nos levar a uma descoberta das nossas fragilidades. E o que é esperado que aconteça é a segunda bem-aventurança, que é a sequência da primeira. Na primeira, eu descubro que eu sou frágil. E na segunda, eu choro a minha pequenez. Se eu não tiver o momento de mergulho no meu próprio eu, para lamentar a minha pequenez, para lamentar as minhas fragilidades, eu não sou, na verdade, alguém que mergulhou dentro de si. Eu preciso fazer contato com a minha fragilidade, porque eu preciso me encontrar com o meu lado sombra. Eu preciso defrontar com a minha sombra. Há uma frase, o Lacordaire conhece bem, que diz assim: ou você abraça a sua sombra, ou você será abraçado por ela em público. Então a gente precisa
reconhecer as nossas dificuldades. Eu tenho dificuldade com minha mãe, tenho dificuldade com meu pai, eu tenho dificuldade com meu filho, tem gente que tem dificuldade até mesmo com a sogra. Então você tem dificuldades diferentes na vida e eu preciso reconhecer que eu tenho. Então eu preciso chorar a minha pequenez. Então, bem-aventurados os que choram, porque os que choram descobriram que não são, na verdade, os espíritos mais evoluídos do planeta. Então, bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Consolados em que sentido? Porque nós saberemos que a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa dificuldade, ela não é, na verdade, eterna. Nós iremos vencer a pequenez. Nós iremos nos levantar espiritualmente. Então, eu vou passar um período de fragilidade, verdade, mas eu estou marcado para um encontro com a felicidade. Nenhum de nós terá um destino diferente do que ser um espírito feliz. Não tem como. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí vem mais uma das bem-aventuranças, a terceira. A terceira das bem-aventuranças diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Em que sentido que os mansos herdarão a terra? Porque nós iremos nos pacificar por dentro. Depois que eu fizer o meu autoconhecimento, fiz. Depois que eu chorei a minha pequenez, chorei. Agora que eu encontrei comigo mesmo, eu encontro uma espécie de quietude interior, Maria do Rosário. Eu encontro uma serenidade de espírito que dita para mim que eu agora consegui pacificar dentro de mim as dores que eu tinha. Eu aceitei quem eu sou, eu aceitei a vida que eu tenho, eu compreendi o cenário do qual eu me movimento, eu fiz as pazes comigo mesmo, eu me auto-perdoei das coisas que eu pratiquei. Então eu vou chegar num primeiro nível de quietude, que é a terceira das bem-aventuranças. Então essas três, se bem percebemos, elas são sempre uma relação do homem diante de si mesmo. Sou eu diante de mim mesmo, descobrindo que sou frágil, que tenho pequenez, que sou um pobre de espírito. Sou eu diante de mim mesmo, descobrindo que a minha pequenez me entristece, que isso me dói, que isso me deixa desconfortável, mas eu serei consolado. E sou eu que me pacifico por dentro, que me acereno por dentro, que me tranquilizo em virtude das mudanças que eu faço. E aí, longe de mim querer ameaçar alguém, querer trazer preocupação, tirar o sono de quem quer que seja. Mas a terceira bem-aventurança diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se a gente quer herdar essa terra que vai ser regenerada, se eu quero herdar esse chão, faça a sua mudança, pelo amor de Deus. Descubra que você é um pobre de espírito. Chore a sua pequenez. Se pacifique por dentro. Se você fizer isso, você está habilitado para herdar a terra. Mas se nós não fizermos a nossa mudança, ficarmos duros ali, do jeito que nós somos, sem mudar nada, é provável que a gente caia no quadro dos chamados maus não tocados pelo bem, que são os que estão indicados para a migração planetária, conforme o parágrafo 1º do item 27 do capítulo 18 do livro A Gênese, que diz que os maus não tocados pelo bem migrarão do planeta. Essas três bem-aventuranças falam do homem diante de si. O segundo bloco de bem-aventuranças fala do homem diante do outro. Agora que eu já me pacifiquei, eu vou ao encontro do outro, Ademar. Agora é a hora de nós sairmos na direção do próximo. Os judeus sentados esperando de Jesus um discurso político, confrontador, violento, que expulsasse o Império Romano, e o Cristo levando sua fala na direção do amor. Ele falou sobre o homem diante de si mesmo, e
foi uma frustração muito grande para muitos que esperavam uma fala agressiva. Não veio. Mas alguns disseram, mas agora vem, porque agora quando ele for falar do próximo, que ele não falou ainda, aí ele vai meter o pé no peito. Aí ele vai dizer, os romanos devem ser expulsos. Ele vai falar, agora vai. E ele vem com a quarta das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que eram aqueles que estavam lá? Porque eles serão fartos. Nós temos fome de justiça e sede. Todas as vezes que nós fazemos o nosso trabalho de autoconhecimento. É uma coisa muito interessante isso, porque quando eu começo a fazer um processo de transformação interior, eu começo a visitar o meu passado. Digo, gente, o que eu fiz? Eu não devia ter feito o que eu fiz, eu não devia ter falado o que eu falei, eu não deveria ter me comportado desta forma. Se quando a gente inicia um processo de autoconhecimento, nós não ficamos incomodados com o que a gente fez, esse autoconhecimento não funcionou. Esse autoconhecimento deve ser aquele de final de semana, vocês já viram? Que a pessoa diz assim, venha fazer o seu autoconhecimento neste final de semana. Nós vamos abrir as inscrições e você, quando sair pela porta no domingo, você já estará autoconhecido. Isso não é verdade. O autoconhecimento não é nem um trabalho para uma existência. Ele é um trabalho para a vida. Vei vida e a dar, que é diferente de existência. A existência é essa coisa besta do berço ao túmulo aqui, rapidinho. Eu, da pouco era criança, já estou com quase 100. Isso passa rapidinho, mas é para a vida. A vida é o fio das existências, mais o mundo espiritual. E para quem ainda não entendeu, a gente não tem várias vidas. A gente só tem uma, tá? É só uma vida que a gente tem, com várias existências dentro dela. Então, nós temos como proposta de autoconhecimento a vida inteira, pelo amor de Deus. Não é só uma existenciazinha, não. É a vida inteira para fazer. Eu quero sair no final de semana de casa. Meu bem, até amanhã. Amanhã, quando eu voltar, eu estou autoconhecido. Aí vai para lá, quando volta. Isso não é vacina, aquela estila de vacina. Vocês não sabem isso, que vocês não são muito novos, mas na minha época, a vacina era para os bravos, que era uma pistola que a gente atirava no braço da pessoa. Vocês não viram isso? Mas pergunte para a mãe de vocês, que ela vai contar para vocês. A gente ia na escola, aquilo, pá, atirava aquele negócio no braço. Podia não ser um revólver, podia ser um negócio diferente, mas era tão apavorador aquilo, aquela pistola com rabo, atirando no braço das pessoas. Autoconhecimento não é aquela fila de vacina que botar aquele monte de menina e você também, pronto, todo mundo está autoconhecido, vai embora para casa. Não é isso. É um processo longo, largo, que a gente revisita várias vezes. A gente vai e diz, não, eu estou certo, aí depois volta assim, não, eu estou errado. E a gente vai se revendo o tempo todo. Então, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque todos nós, quando iniciamos o nosso processo de autoconhecimento e que percebemos que fizemos besteira, nós dizemos de nós para nós mesmos, eu preciso consertar o que eu fiz. Nós temos sede e fome de corrigir o que está errado. Então eu saio procurando as pessoas para tentar corrigir. Se você promover um processo de autoconhecimento e não reviu nenhuma conduta sua, pode ficar tranquilo. Você não fez o seu trabalho de autoconhecimento. Porque se eu tiver feito, eu sinto necessidade de corrigir. E aí quero já avisar as mulheres aqui presentes que os homens funcionam diferente das mulheres, né? As mulheres, quando elas percebem que elas fizeram alguma coisa errada, elas chegam na pessoa e dizem assim, olha, eu queria pedir desculpa para você pelo que eu fiz, eu acho que eu não deveria ter falado o que eu falei, me desculpa. Os homens não costumam falar assim. Os homens pedem desculpa geralmente com uma outra frase.
Geralmente a desculpa dos homens ela é pedida assim: você está precisando que eu compre alguma coisa no mercado? Então, isso é a sinalização que está pedindo desculpa. E às vezes eles ainda dão uma rateada na hora de dizer isso, que ele diz assim: meu bem, eu lavei a louça para você. Ô desgraça, esse para você é que mata. Porque ele poderia simplesmente ter lavado a louça. Mas esse para você disse para ela que era dela. E que ele está quebrando o galho dela de lavar. E vou dar uma dica para os homens: quando lavarem a louça, lavem a pia, porque a mulher, quando ela chega e vê a pia, a louça toda lavada e a pia, o caos, ela diz: que bom. Mas quando ele lava, enxuga, guarda, lava o balcão, lava a pia, passa aquela palha de aço, passa lá lã de açozinha na pia para ficar limpinho, aí dobra os paninhos e quando ela chega, está tudo absolutamente limpo. Isso que alegra, mas não pode dizer que foi para você. Você faz e não diz nada. Nem diz assim: lavei, hein? Deixa ela pegar a surpresa, que é para o impacto ser maior. Satisfação é igual a expectativa menos a realidade, né? Então, quanto maior a expectativa, melhor aquilo que a gente tem. Então, temos fome e sede de justiça quando nós, na verdade, descobrimos que a gente precisa corrigir. E é isso que a gente tem que fazer. Às vezes vai dar para a gente pedir perdão, correr atrás de alguém: olha, me desculpa pelo que eu fiz. Às vezes a gente não vai poder mais, que a pessoa desencarnou, não está mais conosco. Então, nós temos todas essas dificuldades para que a gente desenvolva na vida. Tem vezes que vai dar, tem vezes que não vai dar. Quando der, faça, é bom. Se não der, a gente se compensa com outras coisas. Às vezes a gente tem dificuldade de pedir perdão. E aí a gente quer que faz? Não consegue falar? Então pelo menos age. Faz alguma coisa. Eu não consigo dizer: olha, me desculpa pelo que eu fiz. A boca não abre para dizer, treme, não sabe dizer me desculpe. Então, faz alguma coisa, dá um pouco mais de carinho. Tenta fazer algo, já que a gente tem dificuldade de falar, mas que possa dizer ao outro que algo em nós mudou. Esta seria a quarta das bem-aventuranças. Depois vem a quinta. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Estão vendo como nas palavras do Cristo não tem nada de agressividade? Deve ter sido uma frustração miserável naquela hora lá. Todo mundo esperando um discurso para um lado e o trem foi para outro. Então, é uma surpresa muito grande a fala dele. E quando ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ele está dizendo, na verdade, que bem-aventurados são os que não só vão pedir perdão, mas agora os que vão conceder perdão. Porque a gente precisa conceder perdão, né? Não dá para a gente viver dizendo: não, eu sou um espírito maravilhoso, mas não perdoo ninguém. Fez, vai pagar, e eu não vou amolecer. E é uma bobagem, porque a gente acha que se perdoar vai tirar a culpa do outro. Não vai. Segundo a doutrina espírita, perdoar nos desconecta do agressor. Então, quando a gente não perdoa, a gente mantém o vínculo com o indivíduo. E eu não quero aqui deixar ninguém sem dormir, mas quando a gente diz assim: eu odeio você do fundo da minha alma, nem que eu viva 1000 anos, eu nunca vou perdoar você, porque eu te odeio, miserável, nada do que você fez tem perdão. Eu estou dizendo isso, mas a lei de causa e efeito, que não fala português, está ouvindo: eu quero nascer seu irmão na próxima encarnação, eu preciso de você na minha família. Então, se o que você quer é trazer essa pessoa que é seu desafeto para dentro de casa, faça isso, não perdoe, porque o desafeto vai para dentro de casa. Se você odiar muito, você vai trazer a criaturinha para a sua convivência. E se você amar muito,
você também traz a criatura para a sua convivência. Então, quanto mais nós amarmos as pessoas que nós amamos, mais a gente estreita esse laço. E quanto mais a gente odeia, mais a gente aperta o laço e traz essa pessoa para perto de nós. Então, a quinta das bem-aventuranças é a necessidade do perdão. Então, nas três primeiras, nós vamos perceber o homem diante de si mesmo. E nas três segundas, nós vamos perceber o homem diante do outro. Sou eu diante do outro pedindo perdão, na quarta bem-aventurança, e sou eu diante do outro concedendo perdão, na quinta bem-aventurança. É quando vem a sexta. A sexta é o tema da nossa conversa de agora. A sexta bem-aventurança é exatamente o nosso assunto. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso é uma escada, gente. Ninguém vai direto para a sexta bem-aventurança. A gente tem que fazer a primeira, para fazer a segunda, para fazer a terceira, para ir na quarta, na quinta, para chegar na sexta. Não é, Carlos? É devagarzinho que a gente vai, né? Uma por uma, para a gente chegar na sexta. E a sexta bem-aventurança diz para nós o quê? Que depois de eu me autoconhecer, chorar a minha pequenez, me transformar interiormente, procurar o outro, e eu fazer no outro a mudança que eu preciso fazer, e eu perdoar e me perdoar, e perdoar ao outro, conceder perdão, pedir perdão, eu estou em paz. É que como vocês não têm mágoa, nem raiva de ninguém, vocês não sabem como é. Mas o que é que acontece? Quando a gente tem raiva de alguém, quando nós temos raiva de alguma pessoa, nós temos uma tendência, em função da raiva que a gente tem, de sentir um peso nas costas. E quando nós perdoamos alguém, diz, nossa, parece que eu tirei uma tonelada das minhas costas. Quando a gente vai a alguém e pede desculpa, quando a gente se reconcilia com alguém, faz um bem danado para nós. E por quê? Por que isso? Porque desde 1980, a Amelinha já dizia para nós que nós fomos feitos para quê? Que Deus fez a gente somente para quê? Muito bem. Somente para amar, só para amar. É que vocês não sabem, mas essa era uma música da época do Lacordaire, é dessa época. Então, nós fomos feitos para amar, e quando nós não amamos, nós adoecemos. É natural. Se a gente foi feito para amar, quando eu não amo, eu automaticamente adoeço. Isso é lógico. Não amar adoece. Está aí o Lacordaire que não me deixa mentir. Não é? A mágoa, o ódio, o ressentimento adoece a gente. E quando eu me reconcilio com alguém, quando eu peço perdão, quando eu dou perdão, quando a gente chora junto, se abraça e se reorganiza emocionalmente, nós melhoramos. A nossa saúde melhora e, consequentemente, nós nos sentimos muito melhor. E aí dizemos, meu Deus, eu tirei um peso das minhas costas. Estava tão difícil. A minha vida estava tão difícil. Porque, às vezes, a gente se separa do marido e fica com tanto ódio dele que faz até mal para a gente. Ele diz assim, está aí, me separei, não sinto nem falta deste miserável. Já tem 2 meses, 4 dias, 2 horas e 50 minutos, e eu não estou sentindo, nem lembro que ele existe. Às vezes já tem 20 anos que separou, e a pessoa ainda diz assim, aquele lá, o falecido, o pobrezinho já casou, já tem filhos e netos, mas ele ainda continua sendo igual o Valdemar, o nome que não pode ser pronunciado. Porque a gente cria uma mágoa, cria um ódio que... Gente, vai morrer amargurado.
vai morrer amargurado. Mas se eu consigo fazer esse movimento interior de pedir perdão e conceder perdão, eu me alivio de uma maneira maravilhosa. Enquanto eu não faço isso, a vida é horrível. Experimente chegar perto de uma pessoa que tem muita mágoa de um ex-marido. É uma coisa linda. A vizinha chega e diz assim: venha cá, dona Maria, venha ver a minha filha vai casar. Olhe só o vestido dela, tão lindo, a minha filha. Ai, eu estou tão feliz, sábado vai ser o casamento dela. Olha como está aquele vestido maravilhoso, aquele rabo de peixe enorme, cheio de strass, a menina dentro daquela roupa que não vai caber nunca mais, porque ela vai engordar, não vai nunca mais vestir aquele vestido. A bichinha de dentro espremida, coitadinha. Aí a vizinha olha e diz: oh, minha filha, você vai sofrer tanto. É muito ruim você conviver com uma pessoa que vive uma história de amargor, que vive uma história de raiva, que vive uma história de decepção, que quer que todo mundo tenha igual. Então a pessoa se incomoda com o outro, que, eu vejo um casal mais feliz. Isso aí tudo é falsidade. Falsidade. Não admite que alguém possa ter uma vida em paz com um parceiro, que alguém possa se amar, que possam viver em regime de reciprocidade, e fica doente. Então, uma pessoa que vive desta forma, tudo é ruim, tudo é feio. Quando vai chover, já vai chover. Quando faz sol, olha, vai esse sol que não acaba, parece que é um sol para cada um. É uma reclama de tudo. Se esfria, se esfriou. Vai todo mundo gripar. Quando fica quente, coitado do pedreiro trabalhando no sol quente. Não tem uma palavra positiva, uma palavra que seja assim. Eu tenho um amigo que... Nada contra a sogra, né? Tem algumas sogras que são muito boas, tem. A sogra da minha mulher, por exemplo, eu acho ela uma pessoa extraordinária. Então eu tenho um amigo que ele não mora com a sogra mora em outra cidade. E ele mora numa cidade que é uma cidade assim, tem muitas dificuldades, a cidade não é uma cidade bonita e tal. E toda vez que a sogra vai, ela reclama: mas a cidade de vocês é horrorosa, hein? A cidade de vocês é uma cidade horrível. Tudo ela critica. E ele não sabe o que faça, porque ele gosta da cidade que ele mora, e ela, toda vez que vai, é só botando defeito. Ela é uma pessoa extremamente amarga. Quando foi uma vez, o prefeito fez uma reforma num lugar da cidade lá, não sei como é que era, mas acho que era um parque, alguma coisa, mas era um lugar bem cheio, que o prefeito foi e arrumou, botou balanço para as crianças, gangorra, fez pista de caminhada, criou um parque num lugar bem feio que existia. E a sogra veio passar férias. Aí disse: dessa vez eu quero ver ela reclamar, vou levar ela lá, eu quero ver. Ele levou a sogra nesse lugar, abriu a porta do carro e disse: dê uma olhada aí no parque, como é que está. Aí ele ficou olhando, aí ela saiu olhando assim, ela balançava a cabeça afirmativamente, olhando tudo. Olhando as crianças brincando, uns correndo na pista, tudo pintado, tudo bonito. E ele olhando para ela, esperando o comentário dela, né? Vai, reclama agora, reclama que eu quero ver. E ela ficou e olhou. Aí virou para ele e disse: mas isso aqui era uma imundície, isso era uma porcaria, isso era um monte de lixo. Ela não consegue nem ver o que está bom. Ela, para reclamar, teve que voltar lá no passado, porque ela não podia reclamar do hoje. Isso era uma imundície, era uma porcaria, isso aqui era um monte de mato. É o hábito de reclamar, o vício de ficar o tempo todo reclamando. E isso realmente vira vício, tá? A gente, quando tem esse tipo de comportamento, a gente tem esse problema. Resultado: tudo é feio, tudo é horroroso.
a gente não enxerga nada de bom nas coisas que estão em nosso redor. Mas quando nós fazemos o nosso processo de autoconhecimento e nos transformamos, quando eu busco as pessoas para pedir perdão, quando eu concedo perdão para quem me pede, quando eu me liberto das questões que eram meus conflitos do passado, que eu estou leve, o meu coração, ele fica puro. Eu fico livre das coisas, eu fico com meu coração puro, porque eu não fico, olha o que ela está fazendo, com certeza ela está com alguma intenção. Tudo que o outro faz, eu já acho que tem uma outra intenção em tudo que faz. Não, eu me desarmo disso, o meu coração fica puro. Eu não tenho mais a preocupação de achar que tudo que está sendo feito é contra mim. Então, quando eu fico puro de coração, diz Jesus, que a gente vai ver a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus não significa que você vai ver com o seu olho o Criador na sua frente. Até porque o Criador, como nós bem sabemos, é imaterial, o Criador, ele não tem forma nenhuma que a gente possa apreciar. Ele não possui olho, boca, nariz, não tem nada disso para a gente ver Deus. Oh, tudo bem, como é que está? Está tudo legal? Criando algum mundo por aí, está tudo certo? Não é. Ver a Deus é enxergar a manifestação do Criador em torno de nós. É nós olharmos para uma planta e assim, nossa, olha que lindo, mas que bonito essas flores, essas rosas, esse gipsofila que está aqui, esses lírios. Nossa, que lindo tudo isso. Então, você conseguir enxergar as cores de um pássaro. Olha a plumagem desse pássaro. Olha que lindo isso. É a gente se emocionar com as coisas da natureza, com a beleza de um córrego, com a beleza de uma montanha. É você enxergar o que existe. Porque se nós estamos amargurados, a gente não enxerga. Se nós vivermos as nossas vidas focados nos aspectos que dizem respeito aos nossos sofrimentos, simplesmente, nós temos uma tendência enorme de fazermos com que as nossas existências, ao contrário do que nós poderíamos esperar, que elas se transformassem num hino de gratidão por tudo que nos acontece, a gente vive amargurado, reclamando de tudo, não enxerga as coisas, não vê o que se passa em nosso redor, não vê beleza nas coisas. Observemos, por exemplo, as pessoas quando elas estão depressivas. Quando uma pessoa está depressiva, para onde que ela vai? Para o parque. Vai para o parque. Para onde ela vai? Vai para o quarto escuro. Exatamente. Por quê? Porque ela não quer ter contato com o que está lá fora. Ela não vê beleza nas coisas, o coração está pesado, então o indivíduo se tranca dentro do seu quarto. E quando a depressão é profunda, a gente apaga a luz e coloca algodão nas frestas da janela para que nenhuma luminosidade entre e a gente fica na mais completa escuridão. É um indicativo de que o nosso coração está pesado. Quando nós estamos bem, a gente quer ter contato com a natureza. Observem que quando o terapeuta diz para uma pessoa que está depressiva, você precisa sair do quarto, você precisa fazer uma caminhada, vai respirar puro no bosque, vai fazer uma caminhada. Ele diz assim, olha, vai para a academia cheia de cimento para você fazer a sua musculação naquelas peças. Ele diz assim, vá fazer uma caminhada no meio da natureza. Por quê? Porque esse contato com a natureza, ele é fundamental para restabelecer os nossos vínculos com o Criador. Muitos dos processos de depressão estão relacionados com um afastamento do homem em relação ao Criador.
E esse processo de afastamento faz com que eu não veja Deus mais em quase nada. A vida perdeu o sentido, não me agrada, tudo é sem emoção, a vida fica apática. E eu, evidentemente, não tenho interesse por nada. Quando isso acontece conosco, é porque nós estamos vivendo um fenômeno de adoecimento da nossa emoção. E a grande proposta é que a gente pare e diga: eu estou me trancando muito no quarto. Eu não estou querendo conviver muito com as pessoas. Eu estou muito desinteressada de relações com os... Não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. Me deixa só, não quero ver ninguém. Quando eu estou me isolando, tem alguma coisa em mim de adoecimento. Porque a nossa natureza é gregária, nós temos uma natureza gregária, o nosso gosto é ficar em conjunto, é ficar com pessoas. Esse é o nosso padrão natural de comportamento. Se a gente está fugindo a esse padrão, algo está acontecendo em nós, uma luz se acendeu no nosso psiquismo, e que vale a pena a gente dar uma observada. E aí, as bem-aventuranças acabam sendo uma grande oportunidade de roteiro que o nosso terapeuta divino, Jesus, nos ofereceu para que a gente consiga fazer isso. Então, quando eu perceber isso, eu vou lá para a primeira das bem-aventuranças. Vamos nos analisar. Vamos verificar como é que eu estou. Se eu estou achando muito que eu estou certo, se eu estiver achando muito que eu estou certo, tem alguma coisa errada. Quem tem muita certeza das suas certezas, com certeza não tem certeza de nada. Porque se você... Não, eu estou certo, eu estou... Tem gente que briga até com GPS, gente. Então, não, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Abra espaço para que o outro também tenha razão. Não rebata, não rechace as críticas. Tudo começa por aí. Aceite as críticas que você tem. Reconheça a sua pequenez. Chore sua pequenez na segunda bem-aventurança. Chore, chore tudo isso. Faz parte. Chorar, se sentir pequeno, sentir que está errado, que precisa mudar de rota. Chore. Mas depois pare de chorar na terceira bem-aventurança, em que você faz, na verdade, o encontro com a sua mansidão interior. Com a sua mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Faça essa reconciliação consigo mesmo, para que isso abra espaço, para que você avance para o segundo bloco das bem-aventuranças, voltando a nossa atenção para os problemas em aberto que a gente tem e que a gente precisa pedir perdão para as pessoas. A gente precisa restaurar os nossos equívocos. A gente precisa, para ter paz no coração, a gente precisa resolver as pendências que a gente tem. E também, como diz a quinta bem-aventurança, sermos misericordiosos, concedermos perdão às pessoas. Parar com essa teima que a gente tem de não querer perdoar ninguém e, por conta disso, sofrer amargamente pelas nossas decisões equivocadas nesse sentido. Se nós conseguirmos fazer isso, se nós conseguirmos ver esse roteiro, nós estaremos com o nosso coração puro para vermos a Deus, para conseguirmos verdadeiramente encontrarmos a nossa conexão com o divino, fazermos a nossa mudança interior tão importante para que a gente alcance o objetivo da vida. A razão pela qual nós estamos nesta existência, a razão pela qual o Senhor nos trouxe para este cenário, é para que a gente faça esse processo de transformação. Seria muito amargo se depois de tanto tempo a gente vivendo por aqui, nós ainda nos colocássemos nessa condição de sermos almas lentas, indiferentes a esse processo de mudança, diante desse arsenal de conhecimentos que o Cristo colocou nas nossas mãos. Portanto,
aproveitemos a oportunidade que a doutrina espírita nos concede, para que nós limpemos os nossos corações, nos libertemos da depressão, das angústias, da amargura, do amargor, das nossas frustrações e descubramos o sentido grandioso da vida, que é a gente simplesmente amar. Esse é o propósito de todas as coisas e a razão pela qual o Senhor nos reuniu para que nós, aprendendo tudo isso, libertássemos as nossas almas das nossas próprias questões internas que não podem mais continuar em nós. É hora de libertar e de ouvir o Sermão do Monte do Cristo dizendo: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Muito obrigado.